Fala galerinha do Humanas Sem Fronteiras, olha eu aqui de novo, o professor Helder Carneiro na sua telinha para mais uma super revisão de História do Brasil. Vamos fazer uma análise sobre o governo Fernando Henrique Cardoso, os seus 2 mandatos, viu? Vamos analisar de 95 até 98 e de 99 até 2002. E olha só, antes de começarmos aqui a nossa super revisão, deixa eu convidá-lo a se inscrever no canal Humanas Sem Fronteiras. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se, marque o sininho. Gente, já são mais de 40 videoaulas aqui no canal com temas, dicas de temas importantes para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, para quem vai fazer os vestibulares ou para quem vai, de certa forma, revisar um assunto de uma prova escolar. Então, fique ligado, inscreva-se no canal. Todo sábado é lançado aqui temas importantes da nossa história, da sociologia, da filosofia, enfim, das ciências humanas como um todo, tá bom? Então, pessoal, inscreva-se. Sem mais delongas, vamos então agora iniciar a nossa super revisão. Mas antes, solta a vinheta. Muito bem, meu povo, já estamos na nossa sala de apresentação aqui. Vamos falar então do governo dele. Vamos iniciar com o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. Ele que acabou aí emplacando a sua vitória graças ao sucesso do Plano Real. Em 94 venceu fácil o seu principal oponente, que era o candidato na época Luiz Inácio Lula da Silva, que já estava na sua segunda tentativa ao Palácio do Planalto. O FHC, gente, em 94 ele venceu com 55% aí dos votos válidos, então foi uma vitória bem tranquila, tá certo? E aí uma pergunta que sempre me fazem em sala de aula é: mas quem era o FHC? Bom, eu posso dizer a vocês que na sua biografia, FHC na verdade era um sociólogo de formação, um dos pais da sociologia crítica brasileira, ele que de certa forma teve uma carreira também na política, importante, senador, ele que de certa forma foi ministro da Fazenda, aí, que lançou o Plano Real, fora ministro também das Relações Exteriores, era um intelectual, um acadêmico, um professor universitário. Então, o FHC, ele de certa forma tinha esse perfil. E o seu governo, gente, ele tem como característica geral aí o compromisso, evidentemente, de manter a estabilidade do real, a estabilidade do Plano Real, e colocar em prática aquilo que ele já defendia, um modelo político neoliberal, um modelo político que viesse a reduzir o tamanho do Estado e, é claro, reduzir os gastos públicos. Esse compromisso, ele foi assumido pelo Fernando Henrique Cardoso, tá certo? E olha, tem mais. Ele também, evidentemente, para atrair dólares para o Brasil, ele dá início aí, ele pelo menos estimula uma política de juros altos. Isso marca profundamente o seu governo, o seu primeiro mandato, tá certo? Uma outra coisa que eu também não posso aqui deixar de falar, é claro, acho que é uma das marcas aí do governo Fernando Henrique Cardoso, é a sua política neoliberal. Inclusive, diga-se de passagem, recentemente o Fernando Henrique Cardoso, que já vai praticamente para 90 anos, ele concedeu aí uma entrevista ao programa Roda Viva. Não sei se você assistiu, mas se não assistiu, procure aí no YouTube que tem a entrevista completa, onde ele afirma uma coisa que assim realmente nos deixa muito impressionados. Ele afirma que nunca foi neoliberal,
Mas quando a gente olha para a prática de seu governo, as características do neoliberalismo, elas estão presentes. Ou seja, nós vamos ter aí realmente uma redução do tamanho do Estado, a gente vai ter aí uma tentativa, evidentemente, de cortar os gastos públicos, e aí entram as privatizações, a gente vai ter a quebra do monopólio, gente, da Petrobras. A Petrobras, que explorava o petróleo brasileiro, ela para de ter esse monopólio da exploração, e também a gente vai ter uma coisa que vai ser a quebra do monopólio das telecomunicações. Gente, em linhas gerais, eu posso afirmar de forma categórica para vocês que o primeiro mandato de FHC é um mandato marcado pela égide do sucesso do Plano Real. Eu digo isso até porque, apesar dos altos índices de desemprego, apesar da crise na saúde pública, que foi uma marca constante do seu governo, apesar até mesmo do flagelo social, pessoal, que marcou, que assolou cerca de 25 milhões de miseráveis no Brasil, ele, de certa forma, ainda foi reeleito, né? Inclusive, falando-se de reeleição, a gente vai já comentar um pouquinho sobre que história é essa de reeleição no Brasil. Pois é, uma emenda constitucional foi aprovada e assim surgia de forma oficial, constitucional, a reeleição no Brasil. A instituição da reeleição foi criada em 97, justamente o FHC sendo aí o primeiro presidente a se reeleger no Brasil, tá certo? Gente, outra coisa também que é importante ressaltar, né? Nem tudo foram as mil maravilhas. O próprio Plano Real, que foi um verdadeiro sucesso no combate à inflação, o Plano Real ele começou, evidentemente, a apresentar problemas e os reajustes deveriam ser feitos. Dentre os problemas do Plano Real, eu ressalto alguns que foram, assim, marcantes nesse primeiro mandato já. Por exemplo, a queda do PIB, né, do Produto Interno Bruto, em função justamente da abertura do mercado nacional aos produtos estrangeiros. Isso foi uma marca realmente forte, foi um duro golpe, digamos assim. Outro problema do Plano Real que a gente vai aqui assinalar é a quebra das empresas, gente, o aumento do desemprego, que vai ser algo assim constante ao longo, evidentemente, dos seus 2 mandatos, tá certo? Então, esses 2 problemas, eles devem ser sempre lembrados. Com relação à reeleição, bora falar um pouquinho, né, sobre essa emenda constitucional que foi um tanto aí marcada por polêmicas, né? Afinal de contas, o que não é polêmico na política brasileira, hein, pessoal? No dia 4 de junho de 97, olha aí, uma emenda constitucional aí que criava o Instituto da Reeleição. E olha, gente, até curioso, eu acabei de falar da entrevista, né, que o FHC concedeu ao Roda Viva. Outra coisa também que ele ressaltou aí nessa entrevista foi o seu arrependimento com esse Instituto da Reeleição. Ele disse que se fosse hoje, com a cabeça que tem hoje, com a experiência que tem hoje, ele não teria criado esse instituto, não teria, né, criado e proposto essa emenda constitucional, tá certo? E essa emenda, ela permitia aos chefes do executivo, todos os executivos, municipal, estadual e federal, a reeleição, viu, gente? E o que é que há de polêmico nisso, né? Vamos lá. Se não falar da polêmica, praticamente não é história brasileira. Gente, a polêmica aqui consiste no fato de que algumas reportagens, como por exemplo a reportagem da Folha de São Paulo, apontavam compra de votos aí de deputados para aprovação da emenda constitucional. De um voto, olha aí, por R$200 mil. Esse era o preço aí de um deputado para votar a favor dessa emenda constitucional. Bom, gente, evidentemente que veio aí esta bomba, esta notícia, mas mesmo com tudo isso, a emenda foi aprovada e inclusive o FHC foi eleito, tá certo? Então, gente, não esqueça, a emenda foi 200 mil cada voto, tá certo? Bom, eleições presidenciais, né? E mesmo com essas
né, digamos assim, esses pontos negativos, esses problemas apresentados pelo real, mesmo com, né, essa bomba aí da compra de votos da emenda da reeleição, FHC, ele é reeleito, viu, pessoal? E ele assume aí um novo mandato de 99 a 2002. E o que foi que marcou aí esse segundo mandato? Vamos aqui apontar, evidentemente, algumas características que são, assim, bem impactantes para o Brasil. Primeiro porque vale ressaltar que o Brasil ele vai sofrer os efeitos de crises econômicas internacionais que foram assim muito duras com a nossa economia. Eu pelo menos ressalto aqui, né, 3 dessas crises. Por exemplo, a crise, né, dos tigres asiáticos, lá do Sudeste Asiático de 97 e 98, atinge o Brasil. Outra crise que também atingiu o Brasil em cheio foi a crise da Rússia, pessoal, de 98. E eu citaria também a crise da Argentina de 99 aí a 2001. Essas crises, elas foram muito impactantes, elas mexem com a economia. Não é à toa que praticamente, o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso é um mandato preocupado com a pasta econômica. E isso, de fato, custou aí a sua, digamos assim, a sua popularidade. Isso, na verdade, vai fazer com que as questões sociais elas fossem deixadas de lado. E, de fato, pessoal, a resposta popular veio nas eleições de 2002, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Olha, o segundo mandato, ele praticamente então é marcado por crises, né? Sucessivas crises, sem falar também de escândalos políticos, escândalos financeiros na política brasileira, na realidade brasileira. Afinal de contas, gente, se não tivesse isso, né, a gente até estranha. Será que estamos falando do Brasil mesmo? Pois é, a crise que atingia o Brasil era tão fulminante que um dos seus efeitos mais marcantes era a fuga, né, gente, de dólares do Brasil. E isso não era nada bom. Isso não era nada bom porque fazia com que o Brasil tivesse que recorrer a empréstimos estrangeiros. E o Brasil recorreu, viu, pessoal? O Brasil recorria sempre ao Fundo Monetário Internacional. E, evidentemente, vocês sabem que essas ajudas elas não são assim de graça, né? Essas ajudas, na verdade, além do dinheiro emprestado, vem aí uma série de condições que o Brasil tinha que acatar para ter acesso a esse dinheiro. Então, isso, de certa forma, abala um pouco, eu diria, até a soberania, né? Arranha um pouco a soberania brasileira. Um outro fato, uma outra característica marcante desse segundo mandato, gente, um problema social terrível, o desemprego, né? O desemprego, ele aumentou numa escala impressionante. E isso, evidentemente, acaba atingindo a popularidade do presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso faz aumentar a oposição ao seu governo. Sem falar, é claro, que em meio a tudo isso, né, era colocado em prática as características da política neoliberal. A gente vai ter aí, inclusive, né, o surgimento da terceirização de serviços em áreas que não eram essenciais. Isso era uma forma até de diminuir os gastos públicos em seu governo. Enfim, gente, a política neoliberal era uma marca aqui do governo FHC. Bom, você poderia até me perguntar, mas Helder, até agora você só falou aspectos negativos, tem alguma coisa de positiva? Claro que tem, pessoal. Todos esses governos que a gente estuda na política brasileira têm aspectos positivos e negativos, tá certo? Bom, vamos falar de uma coisa aqui que marcou de forma muito positiva o governo Fernando Henrique Cardoso. Uma lei criada que era a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso foi muito importante. Essa lei ela tem que ser seguida por todos os governantes, até porque eles podem ser responsabilizados até criminalmente, tá certo? Então é uma lei que, de fato, faz com que os governantes eles tenham mais cuidado, né, otimizem mais aí o orçamento público, os gastos públicos, porque eles têm que prestar conta, só podem gastar aquilo que está no orçamento.
Antes dessa lei, pessoal, havia uma verdadeira farra com o orçamento público, sem falar que muitos governantes acabavam deixando aí, né, verdadeiras dívidas, rombos nos cofres públicos para os governantes que vinham depois. Então, era uma situação muito complicada. A lei da responsabilidade fiscal foi algo muito positivo. Outra coisa também aqui que eu considero positivo é a quebra das patentes dos grandes laboratórios, surgindo aí o que nós conhecemos hoje como os remédios genéricos, né? Isso inclusive deu muita popularidade ao ministro da Saúde do governo FHC, que era o José Serra, que inclusive vai ser o seu candidato aí, né, o candidato que ele vai apoiar para sucedê-lo, tá bom? Outro detalhe aqui importante, a criação da Bolsa Escola. Isso também é um avanço, eu diria, porque é um estimulante para trazer mais alunos para dentro da escola. É importante ressaltar que os alunos que frequentassem a escola, as famílias tinham que realmente ter essa preocupação com a frequência dos seus filhos, né, na escola para ter acesso a esse benefício social que, assim, diminui um pouco a questão da evasão escolar, mas é importante ressaltar que ainda continuava um outro grande problema da escola, que é a qualidade do ensino público. Veja bem, nós temos aqui dois grandes problemas. O primeiro seria justamente o fato de que não havia, aliás, de que haviam muitas pessoas que não tinham acesso à escola. O Bolsa Escola vai aí, de certa forma, estimular, né, essa ida com mais frequência. Mas o outro problema que continuava era justamente com relação à, né, qualidade escolar. Esse é um problema que a gente ainda tem que resolver, né? E assim, tem melhorado, mas ainda temos muito que melhorar, tá certo? Gente, outro ponto importante aqui é a política social, e a gente tem que também fazer uma análise aqui, né, de forma muito coerente e de forma muito responsável. Com relação à política social, o governo FHC, no seu segundo mandato, ele é bastante criticado pela perda da qualidade nos serviços públicos. Eu diria que foi um governo que acabou se detendo mais na questão, como eu já disse, financeira, econômica do país. Afinal de contas, né, a pasta da economia foi a que recebeu a maior atenção do seu governo e a área social foi deixada de lado. Isso foi um grande problema. Outro detalhe que aqui também marca o seu governo é a ideia da meritocracia. Essa coisa da meritocracia, ela de certa forma acabou provocando uma grande exclusão social, porque nem todo mundo, gente, parte, né, ou seja, das mesmas condições. A ideia da meritocracia, ela funciona e funciona muito bem quando todos que vão concorrer, eles partem, digamos, da mesma posição, com as mesmas, né, com os mesmos benefícios, com a mesma situação, e de certa forma, quando isso acontece, a meritocracia até que funciona, mas estamos no Brasil, um país de dimensões continentais e com uma desigualdade assim alarmante, e a meritocracia, de certa forma, ela apresenta os seus aí problemas, né? Os seus defeitos. Então é uma ideia que tem que ser repensada. Acho que primeiro a gente tenta diminuir a desigualdade, primeiro a gente tenta colocar as pessoas numa situação, né, de equivalência, para aí sim, aí estimular a meritocracia, e aí a meritocracia ela teria chances realmente de dar certo. Mas colocando as pessoas nessas desigualdades, fica muito difícil isso realmente ter eficiência. Outra coisa que também marca aqui a sua política social é o fato de termos aí políticas assistencialistas que apenas, né, empurravam o problema com a barriga, ou seja, não superavam a miséria, não resolviam o grande problema. Então, várias políticas, Bolsa Escola, Vale Gás, Vale isso, Vale aquilo, um monte de coisa que é criado que, na verdade, não resolve de fato o problema. O povo, na verdade, gente, quer o quê? Quer um emprego, o povo quer ter condições de vida digna e o Estado ele teria que fomentar isso. Mas essa área social, ela foi deixada de lado e, como eu já disse, né? Isso gerou grandes críticas, grande impopularidade. Muito bem, continuando aqui, pessoal, a gente também pode dizer que houve aí uma diminuição, né, de investimentos na área da educação,
como eu já falei, a preocupação maior foi em colocar alunos dentro da escola, mas a qualidade dessa escola, ela deixou a desejar. Outra coisa que também marcou o governo aqui de FHC, a sua política social e econômica, a criação dessa famosa CPMF, né, contribuição aí provisória, essa contribuição, né, provisória das movimentações financeiras, gente. É um imposto, né? É um imposto e você já sabe que quando se fala de imposto nesse país, o pessoal chia, né? Aliás, quem é que gosta de pagar imposto, né, gente? É complicado. No Brasil, a gente tem uma realidade bem curiosa. É um país de terceiro mundo, mas que cobra impostos de primeiro. A CPMF ela foi criada para se ajudar à saúde brasileira. E assim, ela era para ser provisória, mas ela durou aí um tempo, né? Um tempo bem considerável. Então ela recebeu muitas críticas devido a isso, até que de fato ela foi extinta, tá certo? Ainda hoje alguns tentam aí ressuscitar o fantasma da CPMF, mas eu acho que não vai vingar não. Outra coisa que também marca aqui o governo de FHC é o crescimento, gente, dos planos de saúde no mercado brasileiro. Em virtude dessa deficiência, né, na qualidade da saúde pública, essas empresas privadas, né, de planos de saúde, essas cooperativas médicas, elas acabam realmente crescendo muito e hoje são verdadeiros aí empresas poderosas, né, no Brasil, tá bom? Então, tudo isso que eu estou falando marcou aí a política social do governo FHC em seu segundo mandato. Outra coisa importante, pessoal, são as mudanças na Previdência Social, aí alterando as regras, né, da aposentadoria com relação à idade e tempo de contribuição. É importante ressaltar que tudo isso, né, acaba mexendo com a vida de todos os brasileiros. Nós tivemos também aí, né, ou seja, uma reforma já no começo aí do governo Jair Bolsonaro, né, no governo de Jair Bolsonaro, também sobre Previdência Social, que a gente também vai falar numa outra videoaula, tá certo? Para que a gente possa aqui já caminhar para o finzinho da nossa aula, da nossa revisão, lembrando que o objetivo aqui é traçar um panorama geral do governo FHC. Vamos falar um pouquinho sobre as privatizações que ocorreram. Afinal de contas, quando se fala de FHC, a gente lembra muito das privatizações, né? Algumas das maiores, das mais importantes privatizações no Brasil ocorreram em seu governo. O objetivo dessas privatizações, é claro, era atrair dólares para o país, reduzir dívidas internas, dívidas externas. Isso, de fato, marca muito essa política de privatizações. E olha, elas fazem parte aí da pasta neoliberal. Então é por isso que é complicado quando você escuta o FHC dizer que nunca foi neoliberal, sendo que o seu governo ele é marcado por essas características, né? É marcado justamente por esse auge da política neoliberal no Brasil. Lembrando que a política neoliberal ela começa a ser praticada desde o governo Fernando Collor de Mello, mas no governo FHC nós tivemos aí realmente esse auge. Para você ter uma ideia, de 1990 até 94 foram privatizadas no Brasil, gente, 33 empresas. De 99, ou melhor, até 99, de 94 até 99, nós vamos ter aí uma média de 119 empresas privatizadas. Então foi uma farra das privatizações no Brasil. E essas privatizações, algumas delas aqui, bastante assim confusas e que até hoje suscitam aí críticas pesadas devido às facilidades que foram criadas para se comprar as estatais. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Olha só, a Companhia de Siderurgia Nacional, ela foi, gente, aí privatizada por 1,05 bilhão de reais. Desse valor, né, 1,01 bilhão eram de moedas podres, vendidas aí pelo BNDES, pela metade do valor, pessoal. Então, isso é algo assim realmente muito esquisito. A Telebrás é outro grande exemplo, privatizada por 8,8 bilhões. O governo chegou a emprestar 50%, quase 50% desse valor aos compradores. Então o governo ele empresta para que o cara possa comprar.
Esquisito isso, né? Outra característica, a Companhia Vale do Rio Doce, gente, uma das maiores indústrias de minério de ferro do mundo, 3,3 bilhões em 97, e detalhe, onde havia 700 milhões em caixa, eles venderam a empresa com dinheiro em caixa, né? Ou seja, é uma empresa que praticamente contabiliza aí um faturamento de 2 bilhões por ano. E assim, uma coisa que gera muitas críticas, né? Essas privatizações eram realizadas sob o pretexto de que essas empresas davam prejuízo. Quando você olha para uma Vale do Rio Doce, você fica realmente assim, impressionado como isso foi possível. E aí vamos ter também nessa lista de privatizações inúmeras ferrovias, a gente vai ter aí também o sucateamento do sistema bancário brasileiro, vamos ter também aí diante dessa crise um arroxo salarial, ou seja, a falta de um crescimento real do salário. Gente, todos esses problemas, todos eles acabam repercutindo, é claro, nas eleições de 2002. E em 2002 nós tínhamos aí uma eleição bastante disputada. Um desses candidatos era o apoiado pelo FHC, no caso o José Serra, que era seu ministro da Saúde, e pela quarta vez vinha o Luiz Inácio Lula da Silva na sua quarta tentativa. É claro, ele nessa quarta tentativa acabou mudando bastante o seu discurso, acabou aí dando as mãos à elite brasileira, a elite sentiu mais confiança, né? Ou seja, até porque viam que o Lula estava com o José Alencar, que era um dos maiores industriais do Brasil, ele que era o vice do Lula, né? Ou seja, uma conversa mais refinada, enfim. O Lula de 2002, ele era um Lula muito diferente daquele Lula de 89, do Lula dos anos anteriores. Era um Lula que ele aprendeu aí em 3 pancadas, em 3 derrotas eleitorais, ele aprendeu como era o caminho que tinha que ser percorrido até o Palácio do Planalto. Tanto é que em 2002 ele é eleito. E detalhe, tinha muita coisa para criticar, até porque o governo FHC, do ponto de vista da política social, deixou muito a desejar, né? Aumento do desemprego no Brasil, o aumento da miséria no Brasil, tudo isso daí acabou sendo combustível que o PT acabou aí utilizando na campanha eleitoral. Resultado das eleições: vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Só que sobre a era PT do Brasil a gente vai falar numa outra videoaula, tá certo? Eu espero que você tenha aproveitado essas dicas. É claro que a gente não esgotou o tema, mas a gente tocou nos pontos primordiais sobre o governo Fernando Henrique Cardoso. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.